Está aqui justamente para falar um pouco mais, dar um aporte, um suporte maior a tudo aquilo que o Marcos falou na entrevista anterior. Satisfação muito grande tê-lo aqui, viu, Aldo? Vou chamá-lo de doutor, de filósofo, de pensador, como devo tratá-lo? Professor. Professor, tá bom. Me fale a respeito do livro Coragem sob Fogo. Bom, é um livro que eu conheci em 2005, né? Foi publicado pelo Instituto Hoover, de Stanford. E aí, na época, o meu aluno de mestrado, Joelson Nascimento, aluno de doutorado agora, perdão, na época era só aluno de graduação, ele estava querendo aprender inglês e ele falou, bom, comece por aí, comece traduzindo. Aí ele traduziu, aí eu peguei a tradução, corrigi e tal, e pensamos, por que eles não publicam isso em português? Aí eu entrei em contato Mas você falou, ele estava querendo começar a aprender o inglês e já começou traduzindo e conseguiu. Isso, não, então, é um método que eu tenho de inglês, para entrar no inglês. Sim, pois não. Então a gente aprende traduzindo. Eu vou querer também esse método, né, Marco? E aí, naturalmente, eu melhorei a tradução depois, né? Revisamos. Burilou, né? Exatamente. E aí entramos em contato com o Hoover, o Instituto Hoover de Stanford, e aí eles nos deram a autorização para publicar no Brasil. E aí saiu uma primeira edição em 2009, e essa é a segunda edição. Agora revisada, né? Com uma tradução bem mais elaborada, revisamos tudo novamente. O Rezende, que é um especialista em inglês, professor de inglês reconhecido, ele fez uma cuidadosa revisão. Então tem uma tradução perfeita, né? Podemos dizer, tradução absolutamente perfeita. A outra era boa, mas essa é perfeita. Essa é perfeita. Agora, o autor, o James Bond Stockdale, ele só fez o Coragem sob Fogo ou ele teve... Não, ele escreveu... diversos outros, né? Ele reescreveu esse mesmo texto várias vezes. Então, ele tem um livro publicado, né? Agora, tem um livro muito interessante que é a biografia do casal, tanto dele quanto da Sybil Stockdale, que era a mulher dele. A mulher dele. Que teve um papel muito importante na libertação dele. Quando o Stockdale estava a ponto de ser morto durante uma tortura, ela estava em Paris pedindo pela liberação dos prisioneiros de guerra. E ela conseguiu. E como o Stockdale fala ali no livro... Me fala sobre essa influência aí. Um pedido dela, que estava em Paris. Eles aprisionados no Vietnã. E aí, como é que conseguiu tudo isso aí? A interferência de... Os prisioneiros de guerra estavam abandonados pelo próprio governo norte-americano. Então, as esposas dos prisioneiros se reuniram e começaram a fazer pressão política. E aí foram se encontrar com embaixadores em Paris, exatamente porque era no Campo Neutro, né? Sim. E ali se chegou a um ponto de transição, a partir do qual os prisioneiros pararam de ser torturados e começaram a ser lentamente liberados. Então, ele mesmo fala no livro, né? O Stockdale, ele tinha sido muito torturado, e estava a ponto de falar, ele pensou, se eu for torturado amanhã novamente, eu vou entregar meus próprios companheiros. Então ele quebrou o vidro da janela onde ele estava preso e cortou os próprios pulsos. E os guardas da prisão o acharam sangrando no chão, certo? E salvaram a vida dele, né? E exatamente nesse dia, a Sybil Stockdale estava em Paris garantindo a libertação dele e dos demais prisioneiros. E a partir dali eles pararam de ser torturados e pararam de ser... Naturalmente ele e mais cerca de 400, né, que estavam lá aprisionados com ele, todos eles sofriam torturas. Todos. Quase todos, não todos, né? Principalmente ele por ser o almirante, né? Eles procuravam conhecer primeiro quem eram os líderes, né? E começavam a torturar esses líderes. Mas é interessante que, de acordo com esses prisioneiros, o pior não era a tortura. O pior era você ficar em solitária. Porque, às vezes, eles ficavam com algemas nas pernas em solitária por anos a fio. Então, o Stockdale fala que é uma experiência terrível. Você não tem com quem falar, você não tem, sabe? Você fica cerceado de qualquer comunicação com outros seres humanos. Né? Terrível, né? Terrível. Desenvolveram um método de conversar com os outros prisioneiros através de toques nas paredes. Nas paredes. Ele se respaldou muito no estoicismo, né? Para dissecar todo aquele período em que ele esteve lá aprisionado. E
realmente, se passar quase 7 anos e meio, quase 8 anos, diariamente sofrendo todo tipo de tortura, é algo assim inimaginável. Então ele buscou respaldo no estoicismo para escrever, retratar, versar tudo aquilo que ele estava passando. Exatamente, exatamente. E um ponto muito importante do estoicismo é esse, né? Que todos nós somos parte de uma comunidade, uma parte de uma sociedade. E foi exatamente essa mensagem que ele passou para os prisioneiros. Ele falou para eles, se cada um pensar por si, a gente vai ficar numa situação muito ruim. Certo? Então a gente tem que se unir e buscar um objetivo comum, né? Que é preservar na máxima medida possível a nossa dignidade nesse ambiente hostil. Certo? Nesse período aí do aprisionamento deles lá no Vietnã, porque você colocou aí que o governo americano fez quase que vista grossa, mas por qual motivo? Havia vários motivos, né? Houve aquela transição de governos e a guerra do Vietnã passou a ser um embaraço do governo norte-americano. Então eles queriam se livrar daquela guerra, havia aquela pressão interna. Mas se livrar da guerra deixando que ao léu todos aqueles americanos que estavam lá aprisionados. E isso o Stockdale dá testemunho disso diversas vezes, né? E foi por isso que ele surgiu como uma opção política nos Estados Unidos. Ele se candidatou como para a vice-presidência ao lado daquele milionário Ross Perot, que era um candidato independente, nem democrata nem republicano, justamente porque ele ficou muito insatisfeito com o modo com o qual o sistema em si, né? Político americano. Os soldados trataram toda a questão. Porque ele não seguiu carreira solo. Talvez ele tivesse obtido um êxito maior, talvez ele tivesse sido um senador. É verdade, mas ele jamais teve essa ambição, né? Tanto que ele recebeu esse convite para ser vice-presidente com muita surpresa. Ele jamais teve essa ambição de ser um político. Porque seria até uma forma mais fácil para ele de mostrar todas aquelas agruras pelas quais ele passou lá no Vietnã. Exatamente. Mas ele o fez através do livro. Ele se dizia, em primeiro lugar, filósofo. Ele se considerava filósofo, em primeiro lugar. Isso é interessante, né? Que apesar de ser um soldado, né? Ele não se colocava como soldado, ele se colocava, em primeiro lugar, como filósofo. O estoicismo de Zenão, Cício, ele naturalmente buscou o estoicismo para, como se fosse, digamos que um alento, né? Para desenvolver tudo aquilo que ele passou, todas aquelas agruras. Agora, nós não conseguimos conceber esse tipo de coisa que aconteceu apenas com eles no período da Guerra do Vietnã. Aconteceram diversas outras de governos americanos fazerem vista grossa para outras ocasiões, em outras guerras. Exatamente. Que é um mal do americano. Em outros países também. Em outros países, pois é. Né? A política norte-americana é muito desastrada, né? A política internacional. Né? Sempre foi, sempre. Basta ver os compromissos que eles têm com ditaduras, né? Como a Arábia Saudita, entre outros, né? Pois é. Então, o compromisso que eles têm com a democracia é dúbio, inconsistente. Ô Aldo, me fale a respeito de outros trabalhos seus. Claro que o foco principal é Coragem Sob Fogo, que vai ser lançado, que você fez a tradução ao lado do Joelson e do Marcos Rezende, né? Mas você tem diversos outros trabalhos, naturalmente. Você é oriundo de Plagas Fluminense, né? Está morando aqui há 18, 20 anos. 18 anos. Há 18 anos aqui em Sergipe, em Aracaju. Quais são os trabalhos que você desenvolveu aqui? Bom, eu comecei traduzindo o Manual de Epiteto, né, que publicamos tanto pela editora da UFES, quanto pela Universidade de Coimbra, em Portugal, e saiu também agora em edição em São Paulo, pela editora paulista. Publiquei também as Diatribes de Epiteto, livro 1, e também foi publicada pela empresa de Coimbra, né, e vai sair no segundo semestre também no Brasil, que a Universidade de Coimbra já nos deu permissão para imprimir, para fazer uma tiragem brasileira da obra, né? Entre outras coisas. Né? Eu tenho mais de 100 artigos publicados, mais de 15 livros publicados. E o que eu acho mais importante, né? Nós fundamos, na Universidade Federal de Sergipe, um grupo chamado Viva Vox. É o único grupo de estudo em filosofia antiga do Estado que tem uma das maiores bibliotecas no Brasil. Estoicismo. Através de financiamentos da Academia Britânica, financiamentos do CNPq,
A gente tem uma biblioteca fantástica no não, no prédio do Departamento de Filosofia. E é um centro de estudos, é uma referência do Brasil para os estudos em estoicismo. E graças a isso, né, nosso grupo está muito forte, temos de 10 a 12, eu até perdi a conta, né? Temos de 10 a 12 pós-graduandos, entre mestrandos e doutorandos. Você naturalmente, como disse aqui na entrevista anterior, o Marcos Rezende, que o lançamento será dia 5, você naturalmente vai estar presente, que será feito através de uma live. Isso, né? Você vai estar presente. Isso. Com o Joelson também, além do Marcos. Isso, o Joelson, o Vilmar Prata, que colaborou com um artigo, e o Marcos Balheiro, que é o coordenador do mestrado, do programa de mestrado em filosofia da UFES, né? Federal de Sergipe, que também colaborou com um artigo. Bom, eu fico muito satisfeito em ter abordado um tema extremamente que foge à trivialidade daquilo que sempre temos abordado. O nosso programa, vocês sabem que ele cobre a tudo e a todos. As mais variadas tendências, nós cobrimos educação, saúde, esporte, lazer, entretenimento músico, cultural, mas o tema abordado aqui no programa anterior com o Marcos Rezende e o Aldo realmente é um tema que nós aqui do programa Entre Amigos estávamos precisando. E eu fico muito satisfeito, viu? Obrigado, Aldo. obrigado. As câmeras do nosso programa Entre Amigos, aqui da TV PRP, estarão sempre abertas. Quando você quiser alguma coisa, baixe um pequeno aceno e nós estaremos aqui juntos para divulgar, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado. Na próxima semana estaremos de volta com mais programa Entre Amigos. Um abraço e até lá.